Olá, Moquiris, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Afro-Europeu. Eu sou a Leia, co-criadora da Mokiri, e estou aqui acompanhada da minha irmã Sara. Olá, eu sou a Sara. E hoje nós retomamos o nosso projeto, o nosso querido podcast Afro-Europeu, depois de um tempo de hiato. Sim, nós estamos de volta e queremos falar brevemente, não entrando em muitos detalhes, mas de forma honesta sobre o porquê da nossa pausa e o que é que aconteceu connosco e como é que foi para nós estar fora das redes sociais. Sara, dás-me a honra de começar, assim brevemente? Sim, claro. Então, nós tivemos um breve período de pausa porque foi necessário para nós descansar e também refletir um bocadinho sobre o nosso projeto, as coisas que nós já alcançamos até então, onde é que nós queremos chegar e alinhar também a nossa estratégia com as ações na prática daquilo que é possível fazer, tendo em conta também as nossas obrigações do dia a dia e as nossas responsabilidades de uma vida adulta. Perfeito. Como a Leia disse muito bem, nós tivemos aqui algum tempo para refletir sobre aquilo que nós queríamos fazer, em que direção é que nós queremos que o nosso projeto vá daqui para a frente. Eu acho que é bastante importante nós darmos um pouco de pausa nos nossos projetos, na nossa vida do cotidiano, de forma a reestruturarmos um pouco mais os nossos projetos e conseguirmos redefinir aquilo que nós queremos alcançar daqui para a frente. E para o episódio de hoje, nós queremos também falar especificamente sobre as redes sociais. As redes mudaram ou talvez só mostraram o que sempre foram, e nós, como mulheres negras, também mudamos. Como é que nós continuamos, e tanto eu como a Sara, a existir num espaço que não é feito para nós? A nossa existência nas redes é resistência, mas a que custo? A internet tem sido um lugar de muitas primeiras vezes para pessoas negras. Primeiros encontros, primeiras descobertas sobre identidade, primeiros afetos partilhados, mas é também um lugar onde o racismo e o sexismo ganham novas formas, mais subtis, mais automatizadas, mais difíceis de combater. Como disse a Safia, uma monja Noble, espero estar a dizer bem o nome dela, quando se procura por mulher negra ou menina negra na internet, encontra-se muito conteúdo relacionado à pornografia. Não é apenas um erro de sistema, é uma forma como o sistema vê e organiza os nossos corpos. Então a pergunta que nós queremos lançar para vocês é: como é que se procura um afeto num espaço que desde o código, não é, desde a parte algorítmica, já nos rejeita? Uhum. Então, este artigo que tanto eu como a Leia nós lemos da Sáfia foi bastante interessante e trouxe-nos também muitos pontos de vista. Eu vou começar por dizer alguns pontos de vista que para mim fizeram muito sentido. Quando a Sáfia começou, porque a Sáfia já está a trabalhar sobre este assunto há alguns anos e, portanto, tentado a entrevistar algumas pessoas, e ela fez um artigo científico a entrevistar pessoas sobre este assunto, e uma das coisas que me chamou mais atenção, que para mim foi natural, é entendermos que as redes sociais refletem o que acontece no nosso dia a dia. E, portanto, quando nós não estamos nas redes sociais, nós estamos simplesmente a viver as nossas vidas, nós estamos rodeados de pessoas e estas pessoas fazem parte da sociedade. E assim sendo, estas pessoas têm uma predisposição para gostarem mais ou menos de alguns tópicos, sejam esses tópicos de hate ou sejam tópicos também de amor. E assim sendo, os corpos das pessoas que não são brancas são visualizados há muitos anos, há muitos séculos, eu diria, de uma forma permíscua, de uma forma desumana, e quando nós estamos nestes círculos com os nossos amigos, com conhecidos, na televisão, não é? Também vemos esta representação assim nos jornais, nós vemos que os corpos pretos e corpos não brancos são representados como animalescos, de maneira mais sexualizada, e isto tanto para crianças, adultos e por aí vai. Então, quando nós estamos a falar de redes sociais, obviamente que os discursos que nós ouvimos
no nosso dia a dia e que nós ouvimos a pessoa do café dizer sim, mas aquela pessoa ali tem um corpo avantajado, mas de uma forma que não é muito simpática e uma forma bastante violenta para quem ouve, nós sabemos, obviamente, que estes discursos também vão para as redes sociais. Então, estes discursos acabam por ir para as redes sociais de que forma? Nos posts, dizer apenas que é a minha opinião, eu sempre ouvi isto assim, e, é verdade que a Safia traz uma abordagem que fez todo o sentido, que é estes discursos com as redes sociais acaba por tornar-se viral, porque há um grupo de pessoas que gosta de continuar a perpetuar estas ideias, estas discussões, e quando nós vamos colocar frases muito específicas como mulheres negras, o algoritmo o que nos mostra são estereótipos destas pessoas que nos seus dia a dia têm estas conversas, mas estes estereótipos agora estão nas redes sociais e, portanto, estão nas imagens, estão nos vídeos. Sim, realmente é isso. Também estou de acordo contigo, Sara, porque quando nós vamos procurar certa informação, por exemplo, no Google, muitas das vezes o que nós, como utilizadores da internet, não nos é tão fácil entender, ou porque não temos tanta literacia a nível da internet, ou por outros motivos, é que basicamente, às vezes quando pesquisamos por algo no motor de pesquisa, a informação que nos é apresentada, a forma e a ordem como nos é apresentada é baseada em um bom posicionamento de SEO e de SEM por parte das empresas que pagam diretamente ao Google Ads para se posicionarem assim. Então muitas vezes quando fazemos essas pesquisas encontramos este conteúdo de conteor pejorativo a nível racial e etc. E ao clicarmos nestes links, estamos a participar de maneira, estamos a dar, não é, de dinheiro a estas empresas e ajudá-las a monetizarem. E muitas vezes também o facto de encontrarmos esta informação desta forma não é necessariamente relevante, não é necessariamente verdade, não é necessariamente aquilo que é o real. É basicamente, são as empresas que estão melhor posicionadas porque pagaram mais para encontrarem-se assim quando no nosso resultado de pesquisa e acabam por eventualmente também continuar a perpetuar estes estereótipos. Penso que era esta a ideia que querias passar, mas podes obviamente dizer se sim ou se Sim, não. é exatamente esta ideia que eu gostaria de passar. Obrigada, Leia, por ajudar aqui. E também dizer que, porque a tua pergunta inicial. Claro, a minha pergunta inicial é como é que se procura afeto num espaço que desde o código já nos rejeita? Hum, exato. Portanto, a partir da medida que nós, ao interagirmos no nosso dia a dia, já recebemos uma rejeição por parte das pessoas de certos espaços, de certos lugares. Então, quando nós saltamos da realidade para o mundo digital, essas mesmas interações acabam por ser reproduzidas de forma inconsciente pelas pessoas que o fazem. Então, o corpo preto aqui vai, vai ter a mesma interação, mas no mundo digital. E como é que nós podemos ser amados, não é? Uhum. Eh, Penso que seja ao estarmos em comunidade, ao fazermos algo que nós nos vemos e que nos sentimos bem, de certa forma, e portanto o amor acaba sempre por surgir de um espaço que é seguro, de um espaço onde nos traz prosperidade, onde nós sentimos que podemos ser quem nós somos, mas também falar aquilo que nós queremos, o expressar. Sim, realmente é isso. E por outro lado também temos a invisibilidade e a censura algorítmica, não é? Que é, por exemplo, as plataformas como o Instagram, o TikTok ou mesmo o YouTube têm sido acusadas de invisibilizar sistematicamente criadores negros. O shadow ban, e quem nos acompanha no Instagram já viu que nós introduzimos este termo nos nossos posts, não é um mito,
e quando acontece não vem com um aviso. Nós temos visto também criadores que criam folk theories, que são teorias informais trocadas através de DMs ou mensagens privadas ou através dos stories, para evitar que o seu conteúdo seja censurado. Usam palavras codificadas e evitam hashtags e acabam por também reformular a sua própria linguagem. O que nos leva a pensar numa citação que também nos deparamos durante a nossa pesquisa, que basicamente diz que, historicamente, testemunhar e afirmar a experiência foi uma forma de resistência. Nas redes fazemos o mesmo, criadores a apoiar criadores, na ausência de sistemas justos. Ou seja, pegando aqui no fio do que a Sara estava a querer dizer, basicamente é isso, realmente é, por um lado, nós ou estamos a ser invisíveis, ou estamos a ser apresentados através dos estereótipos de um olhar racista e que perpetua estereótipos negativos, ou então estamos a ser marginalizados e acabar por ser silenciados e tendo que encontrar estratégias através de mudar os nossos discursos para poder permanecer e manter-nos relevantes. Sara, o que é que tens a dizer sobre isto? Tinha a dizer que isto realmente é interessante porque a comunidade negra, a comunidade que não só negra, mas a comunidade que também não é branca, sempre arranjou maneiras de conseguir se expressar, porque estes códigos que as redes sociais e que a internet impõem para que de uma forma que seja um sistema de castas, mas na internet que acaba por ser, porque nós lemos artigos sociais que falam sobre isso, que falam que as redes sociais, mas também a internet, funciona de uma forma que nos acaba por nos invisibilizar, que tem códigos, e desta forma nós temos sempre que falar sobre temas que não chocam ou temas que são banais do dia a dia e não tanto aqueles temas que as pessoas realmente querem falar. As comunidades têm as suas próprias necessidades, as comunidades querem se sentir representadas e, portanto, é normal que falem sobre as suas próprias motivações ou assuntos que elas, ao falarem entre si dentro de uma comunidade, estão a tentar arranjar uma melhor solução ou a partilha de ideias, discussões que são saudáveis. E por vezes estas discussões podem ser vistas de fora como ataques. E então, de forma a que não sejam ataques e que as coisas sejam fiquem estruturadas de uma maneira que não seja que não vá como um embate, que não vá como uma como é que eu posso dizer? Que não choque, não é? Que Exato, não que não vá. choque, que não fira quem ouve e que não entende, é Exato, preciso criar estruturas de opressão. E as estruturas de opressão exato. nós vemos de forma diferente no TikTok e daí não tanto no TikTok, não só no TikTok, mas também nas outras Não redes só. sociais e daí certos conteúdos não chegarem a quem têm de chegar, porque as pessoas depois têm que deixar de dizer palavras, têm que se limitar e depois criar conteúdos que elas nem mesmo se revêem, conteúdos sobre comida. Não é que as pessoas não queiram fazer conteúdos sobre comida, mas têm que ter a liberdade de poder fazer e falar aquilo que querem falar, independentemente, não é? De forma respeituosa, obviamente, Uhum. mas que não seja limitado já pelo sistema. É como o sistema limita-nos a ter que nos encaixarmos e falar sobre certos assuntos porque é o que dá mais dinheiro, é o que é Sim. esteticamente mais bonito, mais polido, de forma auditiva. E portanto é isto que eu acho. Uhum. Exatamente isso, Sara. E daqui depois passamos para outra temática, subtemática dentro deste mesmo tema, que também nos fez refletir, que é a diferença entre influenciar e informar. O que nós temos vindo a ver nestes vários anos de internet e menos anos, não tantos como, digamos, criadoras de conteúdos de uma maneira mais ativa, é que nem todo o conteúdo é feito para influenciar. Há quem crie para informar,
para pensar em conjunto, para curar. Com o nosso projeto Mukidi tentamos ser um exemplo disso, de produção com intenção, com pesquisa, com cuidado, com escuta, e isso claramente também tem como uma consequência um cansaço, especialmente quando o algoritmo recompensa o oposto, a rapidez, a performance, o espetáculo. Criar com consciência é também recusar o molde, tal como tu disseste e muito bem, porque quando seguimos tendências só para sermos vistas, arriscamos-nos a perder a nossa verdade e a reforçar os mesmos estereótipos que queremos romper. O que nos faz realmente perguntar, né? O que é a autenticidade, entre aspas, quando sentimos que precisamos de ser outra coisa para sermos aceites. E também queremos vos perguntar a vocês que nos estão a ouvir, se já sentiram que tinham que mudar quem são para encaixar num espaço digital. Leia, eu penso que esta pergunta é extraordinária porque nos dias que nós estamos a viver hoje, nós temos duas realidades no mundo digital, que é aquelas pessoas que fazem o tipo de conteúdo que sempre quiseram fazer e que sabem que independentemente da recompensa que vão ter, eles são fiéis à sua essência e, portanto, querem partilhar, querem informar, querem dialogar, querem partilhar a sua verdade com quem está aí. E, portanto, eu admiro muito porque este tipo de conteúdo para mim faz-me lembrar muito o Tumblr. O que era as redes Uhum, sociais quando nós começamos, quando nós éramos adolescentes. O Tumblr não era exato. comunitário, não é? Tu acabavas por seguir as contas que mais te identificavas por tu te vias ali, naquelas fotografias, naquela essência, Naquele conteúdo. exato, não é? Que te ajudava muito a sonhar e a manter a chama acesa. Isso é que era as redes sociais naquela altura. Mas depois também tínhamos o i5, para quem nos está a ouvir. E o i5 era aquilo que. E antes disso o MySpace, E o porque nós MySpace. começamos inicialmente no MySpace, depois passamos para o Wi-Fi e só depois, na altura do Wi-Fi, já passamos para o Instagram. Exato. Mas o Sim. i5 o que é que. Mas no Yeah, diz. Não, eu ia te dizer que na altura, por exemplo, do MySpace, eu sinto também que foi, pessoalmente falando, essa coisa de tentar encontrar as páginas com as quais nós nos identificávamos mais, mas também havia, porque tínhamos aquela possibilidade de personalizar as nossas páginas do MySpace. Mas, por outro lado, também era interessante encontrar essas pessoas com os mesmos. Pronto, nós éramos pré-adolescentes, adolescentes, então a nossa forma de conectar com as pessoas era totalmente diferente. Tentar encontrar aquelas pessoas com os mesmos gostos musicais, que tu gostas desta banda, eu gosto desta banda, gostas deste artista, eu gosto deste artista. Era mais, porque o nosso interesse era maioritariamente a nível de música, cinema e arte, e também era possível nós personalizarmos as nossas próprias páginas do MySpace. Nós podíamos ir personalizando e isso era interessante, mas ao mesmo tempo, mesmo na altura do MySpace, já havia um certo concurso de popularidade, não é? Porque era medido a performance de uma página ser boa ou não ser tão boa era medida realmente por isso, por vários comentários na página, que depois isso também passa para o i5 também, né? E o i5 eu senti pessoalmente que era já só ver quem é que eram os mais populares com os comentários. Não sei se na altura tínhamos likes, mas tínhamos os comentários e depois também tínhamos aquela parte, por exemplo, do top dos melhores amigos. Lembras-te? Que isso geravam sempre discussões no grupo, na vida real, ou seja, às vezes quando dizemos que o real é a internet e o real é outra coisa, já nessa altura não se sentia assim, porque eu lembro de ter entrado em várias discussões com amigos da altura e também iniciar várias discussões porque não estava no top 5 ou no top 3 daquelas pessoas e no dia a dia sentia que era a melhor amiga daquelas pessoas, como assim não estava? Refletido isso no digital também. Exato. Mas agora, e isto é muito interessante porque se nós juntarmos o Facebook com o i5, com o MySpace e com o Tumblr, acaba por ser, não é? Quote and quote, pondo aqui muitas aspas, e também o Twitter, é como se o Instagram fosse uma junção de tudo isto e Uhum. traz aquela pergunta, como tu disseste, que é a essência, onde é que fica, como é que as pessoas continuam a criar o tipo de conteúdo. É muito interessante ver, porque eu gosto sempre de acompanhar contas muito pequenas e sinto muito interesse porque vejo que a pessoa ainda não está moldada àquilo Yeah. que. Ainda é tipo autêntica, não é? Exato, aquelas Vá, autêntica dentro daquilo que se pode ser autêntico dentro da dentro da internet, internet, obviamente. exato, porque depois
Depois a vida também acaba por acontecer, a pessoa sente que tem que fazer algumas mudanças consoante o tipo de output que tem por parte da sociedade, de coisas que ela gosta, de alguns medos também, e depois não mostra tanto aquilo que queria mostrar. Mas eu diria que no mundo digital é um desafio. Acho que apenas algumas pessoas que têm coragem e que sentem que, independentemente do que o outro vai dizer, eu vou continuar a fazer, a essência vem daí. Por outro lado, os que decidem seguir as tendências também não há nada de mal, mas mostra também a personalidade das pessoas, mostra tipo o que é que as pessoas decidem fazer quando há aquela pressão social. E é isso, e para também terminar, só aqui fechar a tua ideia em relação a este tema, é exatamente isso, não é? Queria citar aqui a Bell Hooks, que menciona que a linguagem também um lugar de luta, que é nós quando decidimos permanecer, de tentar ser o mais autênticas possíveis, autênticos possíveis dentro dos nossos espaços digitais, também estamos a resistir, também estamos realmente a lutar por aquilo que para nós é importante. Isso leva-nos à diferença entre a audiência e comunidade, porque ter números não é o mesmo que ter gente do nosso lado, tal como nós já fomos aqui mais ou menos comentando, de maneira mais direta ou mais indireta. E a audiência é quem vê, comunidade é quem responde, partilha, sustenta e cria connosco. E os algoritmos, no final do dia, o que medem são cliques e a comunidade o que mede é o cuidado. O que nos leva a perguntar-vos o que é que vocês pensam, não é? Nós queremos sempre tentar saber o que é que as pessoas que nos acompanham pensam, o que é que, em vez de perguntar o que é que vocês acham de nós, porque não é sobre nós, mas é mais sobre as ideias que nós vamos partilhando aqui com vocês e que também queremos que vocês partilhem de volta e para que juntos possamos ir debatendo e ver o que é que pensamos destas ideias. E no final do dia há um trabalho muito grande e visível naquilo que é o digital. Porque, por um lado, há uma autocensura, como nós fomos mencionando aqui, por parte de vários criadores de conteúdo, que normalmente são os criadores que são mais marginalizados e que não são a norma, entre aspas. Há também um trabalho de estética que é controlada, de tentar apresentar-nos de uma certa maneira para eventualmente não continuar a espalhar esses estereótipos negativos ou etc. Há uma edição meticulosa para não violar, entre aspas, as diretrizes. Tudo isso é um trabalho que é pensado e que é ponderado e que deveríamos ter em consideração. E é um trabalho invisível que não é pago, é um trabalho emocional, especialmente para criadores que são negros, para criadores negros, aqui digo negros, negras, negras, criadores gordos, gordas, gordas, pessoas trans, pessoas portadoras de deficiência. O que também nos leva a uma situação que nós, mais uma vez, fomos encontrando na nossa pesquisa, que também queremos partilhar com vocês, que é, quando a plataforma não te vê como humana, cada post é um ato de resistência e um esforço imenso. E que a ideia de cansaço digital, cansaço entre aspas, vem daqui, não é? Não é só postar, é sobreviver enquanto sobreviver e viver, não é? Porque sobreviver também é assim um bocadinho parece só tentar fazer né, o básico no sentido para continuar vivo, não é? Mas nós queremos sobreviver e viver e tentar viver bem enquanto postamos. Eu queria também aqui acrescentar que estamos mais conscientes das dimensões sociais, da tecnologia, e podemos trabalhar em conjunto enquanto sociedade, juntos contra este sistema de castas, de opressão na internet. Portanto, o maior ato de resistência é existir, fazer o que a gente quer fazer, simplesmente sem pensarmos nos likes, sem pensar na recompensa, porque a maior recompensa que nós podemos ter é a nossa felicidade. E então, para recapitular, não é? As ideias-chave aqui após este nosso regresso do nosso hiatus é realmente que é isso, não é? Que o digital não é neutro, os corpos negros são politizados até no algoritmo, resistir online é mais do que criar, é criar comunidade, verdade, descanso. E se vocês realmente gostaram deste episódio, podem partilhar connosco. Podem partilhar primeiro para quem acham que precisa de ouvir
e que achem que também vai gostar. E podem também responder connosco, podem responder no nosso Instagram o que é afroconsciência digital para vocês. Nós vamos deixar lá um post, aliás, já temos feito alguns posts sobre este tema e queremos realmente ouvir o que é que vocês têm para partilhar sobre este tema também connosco. Num futuro, possivelmente ponderamos falar sobre afrotopias, como imaginamos o futuro preto, tentar sonhar juntos, ver possibilidades nesse sentido. Mas até então, agradecemos desde já o vosso apoio, para quem nos tem apoiado, mesmo nós estamos no nosso descanso e agora também no nosso regresso, as pessoas que estão constantemente a apoiar-nos e dar-nos força para continuar. E como nos lembra também o Johnny Pitts no Afropean, It's a marathon, not a sprint. Cuidar de nós também é uma forma de resistir. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam neste episódio de regresso, tão especial para nós e que também sei que vão nos acompanhar nos futuros episódios também. Nós vemos no nosso Instagram, para quem não sabe é @IamMukidi, Mukidi com 2 i's. E até lá, até ao próximo episódio do nosso podcast. Entretanto, nós vamos mantendo contato mesmo pelo Instagram. Muito obrigada. Bye! Bye.